tema da palestra vai ser sobre a simulação mental do movimento. E eu vou passar rapidamente sobre um tipo de simulação mental do movimento, que é a simulação explícita, que é a imagética motor, e já há alguns anos atrás está utilizada no domínio da neurohabilitação. Eu vou mais focar sobre a interação percepção-ação e o domínio da simulação implícita do movimento através da observação da ação. Então, antes de começar, eu vou voltar sobre alguns conceitos simples do controle motor e que vão ser importantes tanto para a parte da simulação que para a parte da execução do movimento. Então, a ideia é que quando você realiza um movimento voluntário dirigido a um objeto, você vai recrutar, apoiar-se sobre representações da ação desse movimento. E isso pode ser visto, por exemplo, através de registro de atividade de eletroencefalografia. Então, por exemplo, se você registra a atividade eletroencefalográfica de regiões centrais, que são regiões envolvidas, o que reflete as mudanças de atividade elétrica na superfície do escalpo das regiões sensorimotoras, você pode ver que você tem um aumento de atividade dessas regiões centrais que antecede a produção do movimento. Então, aqui, por exemplo, uma pessoa realiza um movimento dirigido a um objeto, antecedendo a produção do movimento, você tem um aumento de negatividade que sugere o recrutamento das áreas corticais motor, antecedendo a produção em si do movimento. Então, essa ideia que antes da realização, da execução do movimento, você vai se apoiar sobre representações de ações. O conteúdo e a definição desse termo de representação das ações não é muito claro. Quer dizer, o que está atrás de representações das ações? O movimento está codificado em termos cinemático, de trajetória, em termo dinâmico, é um conjunto dos dois, em termos de força, isso ainda está em debate. Mas o que é importante é que esse conceito de representação da ação ele é necessário à produção de movimento voluntário e apoiando-se sobre esse conceito que a simulação estaria funcionando. Então, eu recrutaria essas representações da ação para simular internamente o movimento desejado. Então, como eu falei previamente, você poderia ter dois tipos de simulação da ação. Então, a primeira seria a simulação explícita, o mais conhecido como imagética motor. Então, nesse caso, eu vou me sentir realizar um movimento dirigido a um objeto, não tem saída motor, eu peço só para a pessoa se sentir realizar um movimento. Isso já está bastante utilizado há algum tempo na fisioterapia, é uma técnica que tem também um custo para o paciente, que em geral é desgastante, e chamado, então, de simulação explícita do movimento. O segundo tipo de simulação do movimento seria chamado de simulação implícita do movimento. Então, essa simulação implícita do movimento seria baseado sobre o processo de observação com atenção de um movimento dado. Quer dizer que eu vou apresentar algumas evidências que hoje a observação de um movimento dirigido, por exemplo, ao objeto é suficiente para recrutar o sistema motor do observador. A ideia, então, que quando você produz um movimento, você vai se apoiar, isso é uma representação esquemática do controle motor, uma representação simples, onde você vai ter uma entrada sensorial, e isso vai ser transformado em modelo chamado de inverso. Então, a partir de um contexto, eu vou deduzir o comando motor necessário para a produção do movimento. Eu posso ter uma saída motor para a realização do movimento, ou eu posso estar sem saída motor, e assim eu estaria no processo de simulação do movimento. Então, aqui, para apoiar essa ideia, que é a observação do movimento, o sistema motor pode constranger a percepção do movimento do outro. Isso não é uma ideia nova, ela vem da filosofia, principalmente correntes alemães, só que ela teve alguns problemas, principalmente que faltava um substrato neural, não faltava evidências comportamentais, por exemplo. Então, nesse caso, você vai ver uma ilusão de movimento gerado pela sucessão de duas imagens. No primeiro caso, você vai ter uma ilusão de movimento da grande agulha do relógio. Então, o que você percebe é o deslocamento no sentido anti-horário. Então, você percebe o deslocamento no sentido mais curto.
do caminho. Agora, quando essa ilusão de movimento é relativo a um movimento humano, o que você percebe também é um deslocamento no sentido anti-horário, mas, nesse caso, é o sentido mais longo. Então, essa é uma evidência simples de como o conhecimento motor que temos de um movimento observado, das limitações biomecânicas do sistema esquelético, pode interferir diretamente na percepção do movimento do outro. Quer dizer que você não consegue imaginar o movimento no sentido horário. Então, como eu falei previamente, a gente passou de uma ideia de uma relação unilateral entre o sistema sensorial que vai servir à produção da ação. Então, você teria a observação da ação, uma identificação, por exemplo, da cena visual de um objeto, você vai ter o planejamento e programação dos parâmetros motor, e você vai ter, enfim, a realização da ação ou não, no caso da simulação. Então, a gente passou em 60 anos dessa relação unilateral, onde o sistema sensorial serve o sistema motor, a uma forte interação entre esses dois sistemas, onde o sistema motor pode também interferir na percepção da ação, onde esses parâmetros de representação das ações podem interferir no reconhecimento da ação do outro e, por consequência, na percepção do movimento do outro. Então, como eu falei previamente, essa ideia de forte interação percepção-ação, ela não é nova. O que faltava é uma célula, um substrato neural que poderia, então, dar suporte a essa ideia teórica. Então, isso foi, a partir dos inícios 90, foi descoberto, por acaso, no córtex premotor ventral, então, nessa região do córtex premotor ventral do macaco, algumas células que têm propriedade particular. Então, foi estudo do professor Rizzolatti, na Universidade de Parma, na Itália, foi por acaso. Na época, ele trabalhava sobre os movimentos visual-guiados para movimento de preensão de objeto, registrava a atividade elétrica, disparo de neurônios no córtex premotor ventral, que são envolvidos na conformação da mão no movimento de preensão, e que eles descobriram que esse mesmo neurônio, por exemplo, que ele estava registrando, aqui o disparo do neurônio, uma repetição, a outra, esse neurônio está disparando quando o macaco realiza um movimento de preensão de um objeto. O que eles constataram é que esse mesmo neurônio estava disparando também quando o macaco observava de maneira passiva o movimento dirigido ao objeto realizado pelo experimentador. Então, quer dizer, esses neurônios foram chamados de neurônios espelho, porque no mesmo instante, tanto no córtex do observador que no córtex do ator, você vai ter a atividade de regiões corticais similares, no caso aqui presente do sistema premotor ventral, sugerindo, então, que você compartilha uma mesma rede, tanto no ator que no observador, e que a observação passiva do movimento do outro é suficiente para envolver a participação do sistema motor. Então, isso foi no caso do macaco. Em seguida, vários grupos investigaram a presença de um sistema similar no ser humano, através de várias técnicas. Então, aqui um exemplo de técnica de ressonância magnética funcional, onde o sujeito está dentro da máquina, e ele vai ver movimentos dirigidos ao objeto, realizados com vários efetores. Então, por exemplo, pode ser movimento de boca, quando você vai morder uma maçã, movimento de mão pegando o objeto, ou, enfim, movimento de pé, quando você chuta numa bola. O que eles constataram é que, quando você observa esse tipo de vídeo, você vai ativar o córtex premotor de maneira somatotópica, assim que o córtex parietal na observação desses vídeos de movimento dirigido ao objeto. Então, sugerindo a presença também no ser humano de um sistema análogo ao sistema descrito no macaco. Então, aqui é só uma animação para mostrar que... Então, aqui são representações bem mais simples do movimento que você pode fazer a partir da aquisição de movimento cinemático, onde você coloca, como se diz, marcador nas principais articulações, e você pode ver rapidamente, precisa de 200 milissegundos para identificar uma pessoa que está tentando se equilibrar. Então, o que foi mostrado, por exemplo, que a simples percepção desse tipo de estímulo visual, onde você vai guardar unicamente a informação cinemática do movimento do outro,
vai ser suficiente para promover a atividade de regiões motor, principalmente região premotor, de novo, e região parietal. Além das regiões, então, aqui da região premotor, que vai ser ativada bilateralmente, assim que a região parietal, principalmente do hemisfério direito, além das regiões que são classicamente envolvidas na percepção de movimento biológico, como a região do sulco temporal superior, por exemplo. Então, existiria uma rede especializada na observação do movimento do outro. Em seguida, a pergunta maior foi de saber, mas finalmente, por que eu precisaria de recrutar meu sistema motor num processo perceptual como a observação do movimento do outro? Então, aqui um dos exemplos mais famosos, para o qual, finalmente, o recrutamento da observação da ação seria necessário pela aprendizagem motor ou pelo processo de imitação, por exemplo. Então, aqui o exemplo de um estudo de Metzoff e Moore, de 77, que ganhou, entre aspas, uma segunda vida, depois então, da descoberta da rede espelho. Então, a ideia, na época, em 77, o que ele fez, ele estava interessado a verificar a existência ou não de um sistema inato de imitação no ser humano. Então, ele pegou o recém-nascido e, na frente, ele realizou 3 tipos de movimento orofacial, que foi tirar a língua, abrir a boca ou fazer a biquinho. O que ele viu é que o recém-nascido ele tem uma resposta de imitação, não uma resposta automática. Existe uma latência entre... Quer dizer que aqui o experimentador ele vai realizar várias vezes esse movimento de tirar a língua, abrir a boca, fazer a biquinho, por exemplo. Depois de uma certa latência, você pode registrar e verificar que tem também uma resposta imitativa da parte do recém-nascido. E isso tanto para um movimento tirar a língua, abrir a boca, ou então fazer o biquinho. E sugerindo a existência de um sistema, dessa forte interação entre percepção e ação, que seja um sistema inato. Então, em seguida, o que foi feito, esse experimento foi reproduzido com recém-nascido macaco. De 0 a 7 dias, eles constataram também que você tem esses movimentos de imitação automática, com sempre essa latência. Então, você vai repetir várias vezes o movimento e você vai ver o aparecimento da resposta imitativa. Depois de 7 dias de vida, essa resposta desaparece. Então, sugerindo a maturidade de um sistema inibidor dessa rede de interação, percepção-ação. Então, quer dizer que vai demorar 7 dias, no caso do macaco, para aparecer a maturidade dessa rede inibitória. Então, quer dizer que essa interação percepção-ação, essa descoberta da rede espelho, ela foi um pouco vendida, entre aspas, para explicar números de processos que eu vou mostrar aqui, como reconhecimento da ação, predição da ação, surgimento, base fisiológica do surgimento da linguagem. É claro que essa rede de interação, percepção e ação sozinha não vai explicar todos esses processos. Que ela pode participar de vários processos, ela pode, sim. Que ela vai explicar sozinha, claro que não. Ela faz parte de uma rede bem mais complexa. Mas o conhecimento que foi adquirido sobre essa rede de percepção e ação levou agora, vai fazer 5 ou 6 anos, ao desenvolvimento então, de terapia que permite utilizar a observação da ação como complemento à terapia tradicional. Então, esse foi um artigo um pouco mais antigo, 2003, com paciente hemiparética que tem forte dor fantasma, que ele gera uma ilusão de movimento. Então, aqui o membro hemiparético, aqui o paciente, com o aparato com computador, espelho e projeção, você vai gerar um filme que gera uma ilusão do movimento do membro hemiparético no paciente. Isso foi feito com 3 pacientes, sob medicação fantasma. O que eles constataram, basicamente, que depois de um treino de, eu acho que, se não me engano, de 8 semanas, quando você coloca o paciente na máquina de ressonância antes e depois do treino, você vai ver uma reexpansão da área cortical motor primária, representando a área da mão, do membro hemiparético, você vai ter uma reexpansão dessa área cortical representativa da mão ao nível da área motor primária. E isso
se acompanha de uma diminuição da dor fantasma. Isso foi verdadeiro para 2 pacientes sobre 3. O terceiro paciente não teve diminuição nem da dor fantasma, nem uma reexpansão da área cortical após treinamento. Mas foi uma primeira evidência que a utilização da retroalimentação visual artificial do membro fantasma pode enganar o cérebro e restabelecer as representações corticocorticais braço-mão original. Mais recentemente, foi feito um protocolo que estão hoje se desenvolvendo muito, utilizando a observação da ação com pacientes após AVE que tem hemiparesia do membro superior, hemiparesia crônica. O que eles fizeram um estudo onde eles separaram em 2 grupos. Um grupo que vai ter a observação do movimento realizado pelo experimentador e um grupo que vai ter uma projeção de formas geométricas que não envolva uma ação. O que eles viram, então, que você vai ter um filme de 6 minutos, o paciente vai ver o filme com atenção e depois eles pedem para o paciente realizar o movimento com o mesmo objeto que estava descrito no filme. E isso é para uma sessão de 90 minutos, então você vai ter vários filmes com grau de complexidade diferente, vai ter uma sessão por dia e vai ter 18 sessões como treinamento. O que eles viram, a partir das escalas funcionais, eles viram que você tem um aumento do desempenho funcional para o grupo que tiver a terapia da observação da ação, em relação ao grupo que tiver somente a observação de formas geométricas ou letras. E isso para as 3 escalas que eles utilizaram para medir o aumento do desempenho funcional. Em seguida, eles fizeram também a ressonância após o treinamento e eles viram que esse é o contraste entre o grupo observação da ação e o grupo que tiver observação de formas geométricas. Eles viram que o grupo que tiver observação da ação tem uma atividade maior do membro hemiparético após o treinamento pela observação da ação, principalmente na região premotor, na região supramarginal. Então, eles têm uma reatividade dessa rede parietofrontal que acompanha de uma melhora do desempenho funcional desses pacientes. E isso é um estudo mais recente, há pouco tempo foi feito como complemento à terapia tradicional pós-cirurgical ortopédica, onde o paciente também vai observar diferentes movimentos realizados pelos membros inferiores. E, basicamente, o resultado principal dessa pesquisa foi de mostrar que, depois do treino, então tem várias etapas de treino, as pessoas que viram filme utilizando os membros inferiores, tiver depois a utilização de uma moleta só em relação ao grupo que tiver somente observação de filme que não tiver informação motor. Então, a ideia hoje é utilizar a observação da ação como complemento da reabilitação tradicional. Ela tem vários estudos que estão mostrando que ela promove, sim, uma melhora do desempenho funcional. Ela tem algumas vantagens que a imaginática motor não tem. Ela é menos desgastante para o paciente. Tem maneira de controlar um pouco melhor o engajamento do paciente também na tarefa de observação da ação. Então, ela tem algumas vantagens em relação à imaginática motor. A ideia é que a simulação do movimento, que ela seja implícita ou explícita, complementando a reabilitação tradicional, sim, parece promover uma melhora do desempenho funcional dos pacientes em relação à reabilitação só física. Então, o complemento desses 2 técnicas gera uma melhora do desempenho funcional nos pacientes em geral. Uma das limitações da maioria desses estudos é que eles estão trabalhando com um grupo de pacientes relativamente pequeno. Então, precisa ainda de aumentar o número de voluntários para ter uma ideia mais precisa. Tá? Então, agradeço pela atenção. Muito obrigado.